Olá, bem-vindos à segunda aula do seu curso de Arduino. Meu nome é Flávio e eu sou o seu professor. Nessa aula, nós vamos aprender a instalar o software do Arduino no computador e também a carregar programas no Arduino. Mas olha, na aula anterior eu deixei uma lição de casa. Você não assistiu a aula anterior? Opa, volta lá. A ideia desse curso é que você siga a sequência, tá bom? Não pule aulas. E não fez a lição? Então, faz a sua lição e depois você volta aqui para essa aula. Bom, sua lição foi feita, tá tudo certo? Parabéns, você está indo bem. É exercitando que a gente vai aprender. Bom, a lição era o seguinte, né? Eu pedi para você listar cada um dos modelos de Arduino que nós citamos na aula anterior. E para cada modelo de Arduino, eu pedi para você anotar, pesquisar, qual é o microcontrolador, o modelo desse microcontrolador. E aproveitando que você está pesquisando, eu também pedi para você pesquisar a quantidade de memória que cada Arduino tem. Então vamos à correção. Olha, em primeiro lugar, o Arduino Uno. Eu já disse na aula anterior que o microcontrolador dele é o ATmega 328P. Esse é o modelo do microcontrolador. Se você pesquisou certinho, ele possui 3 tipos de memória. Por isso, para responder à quantidade de memória, agora a gente vai falar desses 3 tipos de memória. Então, você deve ter percebido, não tem apenas uma memória. Nós temos a memória flash, temos a memória SRAM e temos a memória EEPROM. Então, deixa eu te explicar o que é cada um desses tipos, tá bom? Isso é importante para você entender daqui para frente. Bom, a memória flash, ela é parecida com a memória de um pendrive. Ela existe aqui dentro do microcontrolador. É ali que nós gravamos o programa. Fizemos um programa e carregamos o programa no Arduino. Esse programa fica guardadinho ali na memória flash. Então, mesmo o Arduino desligado, como um pendrive, a informação, ou seja, o programa fica ali dentro. Então, quando eu ligo, ele sai rodando o programa normalmente. Então, olha que legal. Carreguei o programa, desliguei o Arduino, o programa continua aqui, continua no microcontrolador. Isso é a memória flash. Agora, a memória SRAM é uma memória, inclusive até o nome também é parecido, é memória parecida com a memória RAM do computador. Então, essa memória é utilizada pelo nosso programa. Então, fiz um programa que guarda um valor enquanto calcula um outro valor. Esse valor é gravado aqui nessa memória SRAM. Essa memória, sim, se eu desligar o Arduino, ela é apagada. Então, sempre que eu ligo o Arduino, a memória SRAM está limpinha, não tem nada lá dentro. E aí o programa começa a funcionar, começa a utilizar a memória SRAM. E temos também o terceiro tipo, que é a memória EEPROM. Essa memória, ela tem um uso similar à memória SRAM, porque a informação que fica na EEPROM é para o uso também do programa. Então, o programa pode guardar informação tanto na SRAM quanto na EEPROM. A diferença é que a EEPROM não é apagada quando a gente desliga o Arduino. Então, o programa guarda uma informação lá, o Arduino é desligado. Quando o Arduino ligar, a informação continua lá do jeitinho que estava, não é perdido. Então é isso, são esses 3 tipos de memória. Agora vamos continuar aqui com a correção da sua lição de casa. O seguinte modelo que nós falamos é o modelo do Emila 9. E o processador desse Arduino também é o ATmega 328P. Vejam que a única diferença entre o do Emila 9 e o Uno é a placa, mas o microcontrolador é exatamente o mesmo. A gente pode até trocar de um para o outro, não vai mudar nada, tá bom? Agora, as memórias também são iguais, porque o microcontrolador é o mesmo. Então, quais são as memórias que nós temos? A memória flash, tanto no Arduino Uno quanto no do Emila 9, são de 32 KB. Já a memória SRAM é de 2 KB. Tá certo aí? E a memória EEPROM é de 1 KB. Então, essa é a capacidade de memória do Uno e do Emila 9. Depois, o seguinte modelo que nós falamos é o Pro Mini.
E olha, o ProMini utiliza novamente o mesmo microcontrolador, é o ATmega 328P. Logo, as memórias são idênticas, as mesmas capacidades. O LilyPad, aí sim, o LilyPad tem um microprocessador um pouquinho diferente. É o ATmega 328V. E esse microprocessador, ele possui apenas 1 KB de memória SRAM, 16 KB de memória flash e 512 bytes de memória EEPROM. Ele tem exatamente a metade de memória do Uno e do E1009, tá bom? O LilyPad, ele tem o processador parecido, mas memória tem a metade da capacidade. Depois nós tivemos o Arduino Leonardo. Veja, aí a gente já tem um microcontrolador diferente, que é o ATmega 32U4. E esse microcontrolador já possui uma memória de flash de 32K, igual a do Uno, mais uma memória SRAM maior de 2.5 KB. Ok? Tem 1.5 KB, ou seja, 500 bytes a mais de memória SRAM. E a memória EEPROM é igual ao Uno com 1 KB também. O Arduino Micro tem o mesmo microcontrolador que o Leonardo, o ATmega 32U4. Logo, as capacidades de memória são idênticas ao do Leonardo. Depois falamos do Arduino Nano, que tem o mesmo microcontrolador aqui do Uno. As capacidades são idênticas. Reparem que a capacidade de memória não se refere ao Arduino, e sim ao microcontrolador. Você percebeu? Ótimo, né? Então, depois nós falamos do Arduino 101. Aí já tem um microcontrolador até de outro fabricante. É o Intel Courier. O Intel Courier, ele possui uma capacidade de memória flash de 196 KB. Olha, já é bem mais potente, bem mais capaz. E uma memória SRAM de 24 KB, também mais memória SRAM. Só que olha um detalhe curioso. Ele não tem memória EEPROM. Não tem. A gente até consegue usar recursos parecidos na programação, mas ele acaba gravando essas memórias que a gente acha que está gravando na EEPROM, ele grava na própria memória flash, junto lá com o programa. Meio que ele dá uma apertadinha lá no programa e grava as duas coisas juntos, tanto o programa quanto o que a gente gostaria, o que a gente precisaria gravar numa memória EEPROM, tá bom? E por último, o Arduino que nós falamos é o Arduino Mega, que de memória é o que mais tem memória aqui de todos os que a gente falou. Então, o microcontrolador dele é o ATmega 2560. Tá? E a capacidade, olha só, de memória flash, ele tem 256 KB. De SRAM ele tem 8 KB. E de EEPROM ele tem 4 KB. Viu? Então é isso. Por que eu dei essa lição? Para você reparar as diferenças entre um Arduino e o outro e principalmente perceber a importância do microcontrolador. A memória está ali dentro, assim como outras coisas que a gente vai ver também. E vamos agora à instalação do software que vamos usar para programar o Arduino. Então, em primeiro lugar, acesse aqui o site www.arduino.cc. Esse site aqui é o site oficial do Arduino. Então aqui eu vou mostrar para vocês como a gente baixa o software e instala, mas antes de baixar, nesse site aqui você encontra informações muito importantes. Por exemplo, se você quebrou a cabeça para encontrar o modelo dos microcontroladores, a quantidade de memória de cada tipo de Arduino, olha, aqui em cima no menu em Products, você tem aqui Arduino, e aí a gente tem aqui uma relação de todos os modelos que existem. E aí clicando em cada modelo, por exemplo aqui o Leonardo, Arduino Leonardo, nós temos aqui, eles têm lá uma loja também, mas aqui você vai estar comprando direto lá da Itália, tá? Então, não sei se vale a pena comprar por aqui, eu ainda não comprei nenhum item por aqui. Mas vejam que descendo aqui um pouquinho, a gente tem
um resumo sobre esse tipo de Arduino e aqui nós temos as especificações técnicas. Então nós temos aqui o microcontrolador, qual é a tensão que ele trabalha, quantos pinos ele tem de entrada e saída, aqui a quantidade de memória, né, o tamanho dele, a velocidade do processador e assim por diante. Então aqui a gente tem dados sobre cada modelo do Arduino. Então é interessante quando a gente quiser saber a respeito de algum Arduino específico. Outra informação também muito útil aqui do site do Arduino, que eu utilizo sempre, é aqui em Learning, aqui de novo em cima do menu, nós temos aqui esse Reference, que seria uma referência técnica de toda a programação. Só que olha que bacana, poxa, eu não leio inglês aqui, Flávio, e aí, o que eu faço? Muito bem, então eu já vou te dar aqui um atalho, vocês estão vendo aqui em cima, tem esse EN aqui de inglês, a gente vai trocar ele por PT. Olha lá. Pronto, entramos aqui na documentação em português de todos os comandos que são utilizados na programação. Claro, durante o curso a gente vai aprender a usar esses comandos, vamos treinar eles, eu vou explicar para você tudo passo a passo, mas mesmo depois do curso, mesmo exercitando bastante, vira e mexe a gente esquece algum detalhe. Então volta aqui na referência, pesquisa esse detalhe, você vai ter sempre tudo à mão, ok? Eu utilizo bastante o Arduino, mas mesmo assim, vira e mexe, eu preciso vir aqui consultar detalhes na referência. E aqui é legal, já está em português. Outro recurso que sim, agora a gente vai utilizar para baixar o software de desenvolvimento é aqui no menu Software. Vamos clicar aqui. Existe uma possibilidade de você fazer o programa direto aqui pelo Web Editor. Tá? Eu particularmente ainda não utilizei esse recurso, não sei o quanto usual que ele é. Tá? Eu gosto particularmente de instalar aqui o IDE na minha máquina, porque aqui eu controlo tanto a versão desse IDE, como também as bibliotecas que eu vou instalando, fica tudo local na minha máquina. Então vamos lá. Ele sempre sugere aqui a última versão e vejam, a gente tem a possibilidade de instalar ele no Windows, como eu vou fazer aqui na minha máquina. Também ele funciona no macOS e em Linux. E olha que legal, esse Linux ARM aqui embaixo serve para que a gente instale no Raspberry Pi. Então você pode usar o Raspberry Pi para programar Arduino também. Vamos então aqui clicar, no caso aqui eu vou clicar no Windows, vamos instalar ele no Windows. Ele pergunta se você quer doar algum valor, você pode contribuir ou simplesmente fazer o download. Ele vai baixar o arquivo aqui. E com o arquivo baixado, você simplesmente precisa executar esse arquivo e ir seguindo passo a passo a instalação. Então pronto, já terminamos de baixar a instalação. Vamos executar esse arquivo de instalação. E vamos agora seguir passo a passo. Vamos aceitar aqui os termos de licença. Aqui vamos manter tudo selecionado para que ele instale o Arduino de forma completa. Vamos dar aqui um seguir. O endereço onde ele irá instalar o Arduino, vamos manter do jeito que está sugerido. Claro que você quiser que seja em outra pasta, em outro HD, não tem problema nenhum, mas é interessante que você lembre depois aonde você instalou o Arduino. Pode ser que você precise mudar alguma coisa lá depois, uma biblioteca ou alguma coisa assim. É bom você saber onde está instalado. Nesse caso, vamos manter a sugestão e pronto. Agora ele está copiando todos os arquivos e uma vez que ele terminou de instalar, esses arquivos estão prontos para serem utilizados. Então você pode inclusive copiar a pasta completa Arduino lá naquele endereço que você informou, você pode copiar para outro computador e vai funcionar o Arduino da mesma forma. Você não precisa fazer a instalação novamente.
Só um cuidado, nessa instalação aqui, ele já instala também algumas DLLs que servirão para que o computador reconheça a porta do Arduino quando a gente conecta para carregar. Então, se eu estou copiando o Arduino para uma outra máquina, pode ser que lá eu tenha problemas no reconhecimento das portas, porque para o IDE do Arduino, ele procura por uma porta COM e nós temos aqui uma porta USB. Então, são essas DLLs que esse instalador está instalando que vai fazer com que o reconhecimento da porta COM encontre a porta USB. Em outras palavras, se você tiver algum problema, é melhor baixar a instalação e instalar de forma completa no outro computador, tá bom? É uma recomendação que eu te dou. Bom, aqui já está concluindo a instalação do IDE e vamos agora entrar no IDE. Olha, completo, close, vamos fechar a instalação. Está pronto, agora a gente já pode executar o Arduino. O Arduino ele fica lá então naquela pasta. Ele cria também no seu ambiente de trabalho um ícone. Se a gente for lá naquela pasta em arquivos de programas, lá onde a gente instalou aqui o Arduino, a gente já vai encontrar aqui o executável que é esse aqui. O Arduino é o IDE. Se a gente executar, a gente já vai entrar no IDE. E como eu falei, se você for lá na área de trabalho, vejam, ele já criou um ícone aqui, Arduino, para você poder entrar no IDE. Então vamos entrar, eu estou clicando aqui no IDE. Esse aqui é o IDE, deixa eu só colocar ele aqui completo na tela. Claro que, como eu estou capturando aqui só uma parte da tela, por isso eu estou tendo que fazer isso aqui. Assim você vai enxergar a minha tela completa. Pronto, esse aqui é o IDE do Arduino. Seja bem-vindo ao IDE do Arduino. É ele que irá permitir que o nosso programa seja carregado aqui no Arduino. Então vamos lá, ele já abriu um último programa que eu tinha feito. E aqui vai já uma dica. No mundo de microcontroladores, a gente utiliza muito mais o termo de sketch do que o termo de programas. Na prática é a mesma coisa. Tá? Faço um programa, carrego esse programa no Arduino, no microcontrolador, tudo programa. Mas o termo sketch, a gente já identifica que esse programa é para ser carregado num microcontrolador, tá bom? Então esse sketch aqui a gente vai fechar ele, vamos abrir um novo. Clico aqui em novo, veja, ele abre uma nova janela. Tá? Então ele tem essa característica, sempre que a gente abre, seja um novo programa, ou seja, algum já existente, ele vai abrir numa nova janela e aquele que estava aberto, ele mantém na janela que estava. Então esse aqui vamos fechar e vamos trabalhar agora com um programa novo. Estou aumentando aqui. Esse é o IDE e esse é um programa novo. Bom, o que nós vamos fazer agora é um exercício para carregar um primeiro programa no Arduino. Então aqui uma primeira preocupação, uma primeira atenção, é você conectar o Arduino numa porta USB. Vou usar aqui o cabo USB. Vamos ligar aqui o Arduino e me acompanhe aqui. Ele está ligado e agora aqui, se o Windows reconheceu a porta de forma correta, nós vamos vir aqui no IDE em Ferramentas e vamos procurar aqui pelo tipo da placa primeiro. Então, nesse caso aqui, nós estamos utilizando um Arduino Uno. Então, ele já está selecionado de forma correta. Ele não seleciona de forma automática. Tá? É que o último Arduino que eu carreguei, coincidentemente, era um Arduino Uno. Agora, se for um outro Arduino, eu tenho que selecionar aqui, tenho que estar com o tipo do Arduino corretamente selecionado, senão ele não carrega. Então aqui está correto. Depois, de acordo com o tipo do Arduino, ele vai ter algumas perguntas aqui embaixo. Então, nesse caso, ele está perguntando já diretamente a porta. Mas, por exemplo, se eu for carregar no Arduino Nano, ele pergunta embaixo também algumas opções de microcontrolador que existem do Nano. Então, eu também respondo qual é o microcontrolador. Nesse caso, o Arduino Uno não tem essa pergunta. Então, aqui na porta, vejam que eu tenho diferentes portas aqui no meu computador
E aqui a porta com 8 ele já identificou como sendo desse Arduino. Quando o seu Arduino é original, ele já identifica aqui em que porta e o nome do modelo do Arduino. Agora, muitos Arduinos, principalmente os que são paralelos, ele não vai identificar. Então você vai encontrar várias portas e aí a minha sugestão é desconecta o Arduino, vem aqui e veja quais portas estão já em uso por alguma outra coisa e depois você conecta o Arduino e vê novamente aqui quais portas estão habilitadas. Você vai ver uma nova porta, então essa nova porta é do Arduino que você acabou de conectar. Tá bom? Nesse caso fica fácil porque eu estou vendo aqui que é o Arduino Uno na COM 8. Então vejam, eu selecionei o modelo do Arduino, selecionei a porta, agora finalmente eu estou pronto para carregar o programa no Arduino. Para carregar o sketch, certo? Vamos começar a nos acostumar com as nomenclaturas do Arduino. Bom, estamos preparados para carregar o sketch? Então agora nós vamos fazer o seguinte, vamos finalmente carregar o primeiro sketch. Olha, o que é legal do IDE do Arduino é que aqui na opção Arquivo, nós temos aqui já alguns exemplos que vêm junto com o Arduino. Então, com esses exemplos aqui, a gente já pode carregar e passo a passo ir aprendendo. Claro que aqui no curso eu mesmo vou ensinando vocês a respeito de cada um desses passos. Inclusive, a gente vai utilizar alguns exemplos durante o curso. Por exemplo, na aula de hoje, nós vamos carregar esse exemplo aqui dentro da pasta de Basics, esse exemplo Blink. Vamos clicar aqui, de novo, vejam que ele abriu o exemplo numa nova janela. Vamos aumentar essa janela. O que eu vou fazer aqui, essa janela antiga, anterior, eu vou fechar. Vamos manter apenas esse novo programa, esse programa Blink que a gente abriu. E eu vou também fazer o seguinte aqui, eu venho aqui em Arquivo, vou entrar aqui em Preferências e vou aumentar aqui o tamanho da fonte, vou colocar aqui 20, para que seja mais fácil a gente ler aqui, só por conta aqui da facilidade do vídeo. Você pode configurar o tamanho que você achar mais cômodo, isso não vai afetar o programa. Bom, então nós temos aqui um primeiro programa que já está pronto, esses programas de exemplo já estão prontos. O que ele vai fazer? Ele vai pescar um LED interno que já vem aqui no Arduino. Então nós vamos carregar esse programa, só conferindo, ele ainda está lá com o Arduino Uno certo? Só para lembrar, ele está na porta certa? Está. Então agora nós vamos finalmente carregar. O botão que vamos usar para carregar é esse segundo botão aqui, carregar, vamos clicar nele e vamos acompanhar aqui embaixo se ele está carregando de forma correta. Então, se houve algum erro no programa ou se houve algum problema na comunicação para carregar o programa, ele vai nos listar aqui esses problemas. Então aqui ele está carregando. Já carregado significa que o programa já está aqui no Arduino, não deu nenhum erro e vejam agora que a gente já tem aqui o LED piscando. Tá vendo aqui, ó, bem nesse ponto é o LED piscando de acordo com o que você programou aqui dentro do microcontrolador. E olha, para você entender de forma bem simples, tá, a programação que está fazendo com que esse LED pisque, vamos aqui descer um pouquinho nesse programa, tá? Porque aqui o início são textos apenas informativos, que não são utilizados para carregar no Arduino, ou seja, não faz parte do programa aqui. Depois aqui embaixo, sim, a gente tem o programa propriamente dito. Nessa aula a gente ainda não vai entrar no detalhe do programa, mas vejam que aqui embaixo, onde nós temos aqui esse loop, nós temos os comandos que são executados de forma constante. E nesses comandos nós temos aqui um que liga esse LED da placa, esse aqui com esse high, e o outro aqui embaixo que desliga esse LED da placa. Então um liga e depois nós temos aqui um tempo de espera
para que o outro desligue e novamente um tempo de espera, e isso fica sendo executado de forma constante. Esse tempo aqui, nós informamos o tempo em que ele fica esperando. Nesse caso aqui é 1000 milissegundos, ou seja, dividido por 1000 para saber em segundos. Então ele fica parado aqui 1 segundo. Então ele liga, espera 1 segundo, desliga, espera 1 segundo. Ok? Em aulas para frente a gente vai entender a programação passo a passo, mas só para você já acompanhar e saber que esse programa aqui é o que está sendo executado aqui dentro do Arduino. Bom, vai agora a lição de casa para a próxima aula. Faça o seguinte, altere esse programa para que ele fique piscando o LED bem mais rápido, ok? Que ele fique um pisca bem rápido aqui. Altera e carregue esse programa para ver se está funcionando no seu Arduino. Ao alterar, antes de carregar, salve, vem aqui em salvar como, dê um nome para o seu programa e aí sim carregue ele. E depois, segunda lição de casa, faça o seguinte, faça com que esse piscar seja uma piscadinha rápida e ele fique um tempo maior apagado. Fica apagado e quando piscar ele pisca rápido. Faça isso de novo, salva de novo com outro nome, carrega no seu Arduino e vê se está funcionando. Isso para você sentir que você está agora fazendo o programa e carregando o programa aqui no seu microcontrolador do Arduino. Tá bom? Então é isso. Parabéns, você está aprendendo o Arduino. Te espero na próxima aula com a lição de casa feita, hein? Até lá, um abraço!